Na noite de 12 de outubro de 1974, um vento frio soprava sobre o campus da Universidade de Stanford, na Califórnia. Arliss Perry, uma jovem de apenas 19 anos, recém-casada, filha de um pastor de Dakota do Norte, caminhava sozinha até a igreja Memorial Church, localizada dentro do campus. Ela e o marido haviam tido uma pequena discussão naquela noite. Nada grave. Apenas uma daquelas desavenças bobas entre jovens casais. Para esfriar a cabeça, ela decidiu sair e fazer uma oração. Seria a última vez que alguém a veria com vida. Quando seu corpo foi encontrado, horas depois, o cenário era tão perturbador que traumatizou policiais experientes. Arliss estava deitada no chão em frente ao altar. Suas roupas haviam sido removidas e rearranjadas de forma ritualística. Um dos braços estava esticado, o outro dobrado acima da cabeça, como se fosse uma oferenda. Um candelabro da igreja havia sido colocado entre suas pernas, outro apoiado no peito. E o detalhe mais chocante, um instrumento de gelo, um picador, estava cravado profundamente em seu crânio. Não havia sinal de arrombamento, não havia testemunhas, e por muito tempo, não havia suspeitos. A polícia logo percebeu que aquele não era um assassinato comum. A cena sugeria simbolismo, uma encenação, talvez algo satânico. E então, os rumores começaram. Stanford era conhecida por sua excelência acadêmica, mas como qualquer grande universidade, também era palco de histórias obscuras. Alunos começaram a comentar sobre grupos ocultistas, rituais secretos. E claro, os supostos cultos satânicos que, segundo alguns, ocorriam em lugares escondidos do campus. Na ausência de respostas, o medo cresceu. Arliss não tinha inimigos. Era uma jovem gentil, religiosa, reservada. Vinda de uma cidade pequena, não conhecia ninguém além do marido. Seu único erro foi estar sozinha naquela igreja, em uma noite vazia. Durante a investigação, um nome começou a circular. Bruce Perry, seu marido. Ele foi o último a vê-la viva. E havia um intervalo de quase 1 hora entre o momento em que ela saiu e o momento em que ele a procurou. Mas ele tinha álibis sólidos, cooperou com a polícia e nunca foi formalmente acusado. Outro nome chamou atenção: Stephen Crawford, o segurança que teria encontrado o corpo. Crawford havia servido no exército e era conhecido por ser metódico. Ele era responsável por trancar a igreja naquela noite. Segundo seu relato, ele a trancou por volta da meia-noite e só encontrou o corpo pela manhã, ao reabrir o local. Mas algo não batia. A fechadura da porta lateral não mostrava sinais de arrombamento, mas estava destrancada. A suposição era de que alguém já estava lá dentro quando ele trancou o local. Ou que alguém com a chave a abriu durante a madrugada. Durante anos, o caso esfriou. Nenhuma prisão, nenhuma evidência nova. Mas o mistério cresceu. Revistas sensacionalistas ligaram o assassinato a Charles Manson e sua seita. Outros alegaram que Arliss teria sido vítima de um ritual ligado à Igreja de Satanás. Uma teoria que ganhou força pelo modo como seu corpo foi posicionado. Mas nenhuma dessas teorias foi comprovada. Décadas se passaram. O caso ficou arquivado, esquecido, até 2018. Novas tecnologias de DNA trouxeram à tona uma verdade há muito escondida. Usando material genético coletado do local do crime, que havia sido armazenado por mais de 40 anos, a polícia conseguiu identificar uma correspondência. O nome? Stephen Crawford. O mesmo segurança que havia encontrado o corpo. Quando os investigadores foram até sua casa em San José para confrontá-lo, Crawford não respondeu à porta. Eles arrombaram a entrada e encontraram-no morto. Suicídio por arma de fogo. Ao lado, uma carta. O conteúdo exato da carta nunca foi divulgado ao público, mas ficou claro. Crawford era o assassino. E guardara esse segredo por mais de 4 décadas. O homem que se dizia o primeiro a encontrar o corpo era, na verdade, quem a havia deixado ali. O que motivou o crime? Nunca saberemos com certeza. Mas o ritualismo da cena, a escolha da vítima e o uso dos objetos religiosos da igreja continuam a alimentar teorias até hoje. Foi um crime de oportunidade? Uma obsessão? Ou parte de algo maior, mais sombrio? A verdade, talvez, esteja trancada com ele, no túmulo. Mas para Arliss Perry, e para todos que ouviram sua história, o horror daquela noite na igreja ainda ecoa.
e nos lembra que até os lugares mais sagrados podem esconder as presenças mais profanas. Você ouviu mais uma Crônica do Corvo. Até a próxima quarta. E lembre-se, o mal nem sempre se esconde nas sombras. Às vezes, ele usa uniforme e carrega uma chave no bolso.